Olá pessoal, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas à nossa Impressão Crítica. Eu sou Renato Silveira. Oi, eu sou Kel Gomes. E neste episódio nós vamos falar sobre o filme John Wick 4. Kel, o Baba Yaga está de volta. Está de volta, um pouco cansado, né? Porque vem aí de uma trajetória longa, mas ainda muito determinado e com muito estilo. Keanu Reeves reprisando esse personagem que ele vem interpretando aí nessa nova franquia de ação, né, na carreira dele. E olha, a gente aqui já gravou podcast sobre o John Wick e tá muito claro que a gente é fã do personagem, né, e dos filmes. Porque, gente, assim, em termos de filmes de ação, aqui é obra de arte, perto do que a gente tem no gênero, né? São filmes que têm um apuro estético fora da curva, não é, Kel? Sim, isso chama bastante atenção, principalmente nesse quarto filme, né? Eu gostei bastante, assim, da fotografia, das locações, né? Como que foram utilizadas as locações de uma maneira muito criativa, né? Às vezes até engraçada também. Sabe, tem uma certa ironia, assim, desses lugares, né? Do que tá acontecendo nesses lugares. Então, eu achei bem bacana. E tem essa coisa de uma dança, né? Que não é só nesse filme, nesse quarto, mas eu acho que aqui principalmente. São coreografias, né? Eu diria que são performances. Mais do que cenas de ação, são performances, né? São números. Com certeza. E como esse é o filme mais longo deles, né? Acho que tem um tempo maior ainda para você apreciar essas performances. Digamos ali que no início do filme eu demorei um pouquinho para engatar, assim, porque dessa parte, né, que ele porque primeiro ele percorre várias cidades do mundo, assim, isso eu acho massa. Sim. Mas na parte em que ele tá ali no Japão, eu senti que foi um pouco prolongado demais, sabe? Acho que poderiam ter dado uma resumida. As cenas, elas certamente são prolongadas, né, em relação aos outros filmes que já têm cenas de ação bem longas em comparação ao que a gente costuma ver do gênero, né? Porque é o grande destaque, né? Além da questão estética que a gente está comentando aqui, as coreografias de luta, o trabalho dos dublês, isso desde o primeiro filme. Então, eu acho que aqui, como os realizadores viram que é o que as pessoas mais gostam, então eles falaram, vamos estender ao máximo o prazer aqui para as pessoas que gostam dessas sequências de ação. E como você cria uma certa também expectativa ali, né, do que a história tá trazendo, né? Sim. Que é esse encontro, né, com a cúpula e um certo embate final. Sim. Acaba que cria essa ansiedade, sabe? Porque você sabe que ali no Japão ainda não vai ser nada resolvido, sabe? Então, me criou depois de meia hora de filme que você tá ali no Japão, ainda tem muita coisa para resolver, né? Exatamente. Não que eu acho que a história aqui, ela seja assim, né? Algo complexo, que você vai buscando junto do personagem algo, sabe, mais complicado mesmo, assim. Mas é porque eu realmente senti que eu precisava atravessar mais rapidamente esse núcleo. Entendi. Porque eu queria ver, sabe, os outros personagens, os novos personagens que foram sendo adicionados, que eu achei bem interessante. E também para ver esses outros lugares, né, que ele tinha que percorrer. Bom, a gente vai falar inicialmente aqui sem spoilers, tá? Mais destacando os aspectos técnicos, vamos assim dizer. Depois, mais para o final aqui do nosso comentário, a gente fala
com spoilers sobre algumas coisas que acontecem na trama, tá? Então a gente avisa para você pausar o vídeo caso ainda não tenha visto John Wick 4. Bom, dando aqui a ficha técnica do filme rapidamente, a direção é novamente do Chad Stahelski, que está aí desde o primeiro filme na direção, e temos também o Chey Hayten como um dos roteiristas, né? Ele que entrou na franquia no filme anterior. E a mudança aqui é que o Derek Kolstad, que é criador dos personagens, também aí um dos membros da equipe que está desde o início, ele foi substituído no roteiro, né? Ele não participou dessa vez. Quem veio foi o Michael Finch para poder ajudar ali a completar, né, a história, dar aquela polida no roteiro antes da filmagem. E também uma outra coisa que é interessante de destacar aqui sobre o roteiro é que, inicialmente, havia ali um interesse do estúdio de fazer 2 filmes de uma vez só, né, os 4 e os 5, mas aparentemente isso foi descartado, então filmaram só o 4 mesmo, mas tem já aí uma confirmação de que haverá mais filmes da franquia. Não sabemos ainda o que a gente verá nesses filmes, né? Que personagens a gente verá, mas já tem aí um interesse para quem é fã do John Wick. Destacando aqui também, na equipe técnica, a fotografia do Dan Lauststein, que está na franquia desde o filme 2, né? Então, é justamente a partir dali que essa coisa estética começa a chamar mais atenção, porque o primeiro filme é um filme de ação bem tradicional, assim, no sentido de que é aquilo. É um filme de vingança, o John Wick está sendo apresentado pra gente, pegar o cachorro dele, e ele vai atrás dos responsáveis para poder se vingar, né? E aí a gente tem essas informações de que ele era um assassino profissional aposentado, que fazia parte dessa grande rede, né, de assassinos que tem o Hotel Continental. A gente vai sendo apresentado a essa mitologia da franquia que a cada filme vem se aprofundando mais, né, e vem se expandindo. Mas na questão estética, é um filme super massa, super bem realizado, muito bem dirigido, mas o foco é mais nos stunts, né, nas cenas de ação, dos dublês. A parte fotográfica e a direção de arte começa a ficar mais rebuscada mesmo a partir do 2. E aí a direção de fotografia do Dan Lauststein, acho que eu acertei agora, ele tem um papel fundamental nisso, né? Que a fotografia dos filmes é de encher os olhos, né? Usando aí o jargão. No filme recente, né, no 4, me chama muita atenção como nas cenas diurnas ele dá um destaque muito grande para o sol, né, para a luz solar, assim, tanto do amanhecer quanto do entardecer. Então tem esse laranja muito bonito, assim, nas cenas. E o amanhecer vai ter um papel fundamental na história, né? Então isso está desde o início, também naquela cena do deserto, né? Que é a primeira. Gente, a hora que abriu ali, linda. Na hora me veio o Lawrence da Arábia na mente, né? É um deserto da Jordânia, a locação. Lawrence da Arábia é a referência de filmes de deserto, né? Ainda mais aventura, ação. Tem o John Wick cavalgando ali atrás das pessoas. E aí esse deserto, ele é muito... Ele tem uma areia laranja também. Então o laranja está muito presente. Eu achei isso bonito. E nas cenas noturnas, o que chama atenção são as luzes neon, né? Que também já vem de outros filmes, né? Que não é novidade aqui, mas porque as locações desse filme são muito bonitas e são de várias culturas. Então esse neon traz um aspecto assim diferenciado mesmo. Sim. Inclusive lá em Berlim, né, tem um lugar maravilhoso lá que tá rolando uma festa, uma rave gigante, muito grande mesmo, assim, muitas pessoas dançando. Essa sequência maravilhosa.
E aí o neon faz toda a diferença, né? Também no Japão. No Japão, que a gente tem ali um vermelho e um verde bem carregados, né? Sim. Os atores praticamente pintados com a luz. Exatamente. Muito bonito, muito bonito. E aí tem também no Japão essa coisa de uma luta onde tem espelhos, onde tem vidro, né? Sim. Muito vidro, isso eu gosto também. Que, de certa forma, faz uma referência a filmes anteriores, né? Alguns detalhes, assim, é como se estivesse retornando aos filmes, relembrando os filmes anteriores. Sim. E como que cores expressionistas, como a gente vê aqui, né? Esse uso expressionista das cores faz falta, né? A gente vê isso no cinema, né? Porque a gente veio aí de muitos anos com filmes escuros, né? Com paletas mais cinzentas. Então, a retomada desse cinema colorido, né? Eu sempre vou celebrar, cara. Eu acho muito, muito massa quando um filme se propõe assim, a ter essa estética muito estilizada, sabe? Eu acho que em algum momento você pode achar que é gratuito, né? Que tá muito colorido e tal, mas, sabe, é tão bonito de ver, de apreciar, né? Porque quando você vai para um filme de ação, o basicão do gênero mesmo, não tem isso, né? É por isso que a gente tá batendo muito nessa tecla, que é um diferencial da franquia John Wick. Tem uma preocupação artística nesse sentido, né? Que tem tudo a ver também com a preocupação narrativa de trazer a arte para dentro do filme. Porque a gente, inclusive, comentou isso no nosso podcast sobre o terceiro filme, de como que o Chad Stahelski e a equipe colocam quase que como se fosse uma retrospectiva da história da arte, sabe? Inserida ali, para representar também como que a violência está representada nessas obras de arte. Não só em pinturas, mas também em esculturas, na arquitetura, né, dos locais onde as cenas de ação se passam. Então, aqui a gente tem cenas em que isso está, de novo, muito evidente. Tanto ali no Japão, que tem uma cena de ação parece que é uma galeria, né, que tem aqueles painéis, né, com os hieróglifos. Posso estar... Eu sou leigo, tá, gente, em cultura japonesa, então vocês me desculpem, mas quem assistir ao filme vai identificar ali que tem muitas obras de arte, né, da cultura japonesa nessa cena. Depois tem uma num museu, já em Paris, né, em que o Winston tá andando assim, aí a câmera faz um traveling acompanhando ele, e a gente vê aqueles quadros enormes, né? Então tem essa preocupação. No Museu do Louvre. Pois é. Que é um museu belíssimo. Bom prestar atenção no que está sendo retratado nessas pinturas, né? Nesses quadros, porque tem tudo a ver com isso que a gente está dizendo. Né? Tem tudo a ver com o filme. O que estão nessas pinturas enormes. É maravilhoso o Louvre. Então é isso, essa preocupação com a própria história da arte, assim, que não passa despercebido. Não tem como passar despercebido, né? Por mais que seja, né, tiro, porrada, bomba o tempo inteiro, o cenário, a locação, a fotografia tá te contando de outras coisas. Isso é muito massa. Sim. E acrescentando também, né? Te contando de outras coisas, mas sempre com relação à história ali do John Wick, assim. O que ele tá enfrentando, né? O que é essa alta cúpula? É muito legal, muito legal. Agora, com relação à violência, Kel, fica sempre aquela contradição, né? A gente é totalmente anti-armas, anti-violência, mas quando a gente vê um filme desse, a gente fica vidrado e vira fã. Mas o que eu acho interessante dos filmes do John Wick é como que, ao longo da franquia, ele vem tornando a violência cada vez mais absurda. Não chega a ser cartunesca, como em outros filmes que a gente já assistiu, né? Mas é uma violência que, como ela funciona dentro do mundo do filme, ela é cada vez mais absurda.
Então você tem uma sociedade de assassinos que está inserida na nossa própria sociedade. É como se o filme quase que estivesse fazendo um comentário sobre como que a violência é normalizada nas nossas vidas, né? E como que as pessoas quererem ter essa profissão de assassino fosse como ser motorista do Uber, sabe? É algo assim. Tem essa coisa das missões, né, dos contratos que ficam abertos, e o John Wick está no topo da lista ali, porque ele infringiu as regras da cúpula, né? Então, a cabeça dele tá a prêmio. E aí o pessoal fica vendo no celular, né, os assassinos, quanto que tá valendo, e aí fica todo mundo interessado em ir atrás dele. Então, eu acho que essa parte da violência, ela é justificada nesse sentido. Não sei se você concorda, Kel. Eu concordo, mas acho que é como você diz, né? É um tanto contraditório, assim, porque ao mesmo tempo é muita cena, muita sequência de porrada, de tiro, né? Essa coisa assim que meio que banaliza. Mas tem umas armas que praticamente explodem as pessoas, assim. Se bem que no início tem bomba. Mas enfim. E um dos personagens também solta uma bombinha lá. Mas assim, é isso. Essa é uma contradição que a gente tem que aceitar de antemão para poder assistir ao filme, né? É um filme de ação baseado em cenas de luta, em cenas de morte, em cenas que são bastante intensas nesse sentido, né? As pessoas, esses caçadores de recompensas, eles são, assim, praticamente bonecos que vão chegando aos montes, assim, atrás, porque a recompensa pro John Wick vai crescendo em milhões, e chega, sabe, acho que a 40 milhões, assim. Então, é uma coisa de louco. Todo mundo tá atrás do cara. Então, esses vários caçadores vão chegando, ele vai, né, lutando com eles e matando todo mundo. Então, assim, tem uma certa banalização do corpo, né? Assim, dessa coisa da luta e da morte, assim. São muitos corpos sendo mortos. Mas, ao mesmo tempo, é isso. Tá dizendo de uma banalização que não devia haver no nosso mundo real, assim. E eu também gosto muito de como essa alta cúpula, ela é uma sociedade em que você tem conhecimento de alguns de seus funcionários, né, de pessoas que estão trabalhando para ela, mas a diretoria mesmo, a galera que manda mesmo, você nunca conhece. Você nunca conhece. Nesse quarto, chega perto, né? Aí fica aquela coisa do que a gente sempre comenta, né, sobre o sistema capitalista, assim, que os verdadeiros ricos e quem comanda a coisa toda, a gente nem tem noção de quem seja. Então eu acho isso bacana, assim. Que eles são tão intocáveis, né, que você não tem como acessar, assim. Você não sabe nome, não sabe... Eles nem se preocupam com isso, né? Sim. E a questão de que não fazem o trabalho sujo, né? Isso tudo, todas essas mortes, não são feitas por eles. Eles pagam para que as coisas aconteçam, as mortes aconteçam, eles continuam limpinhos e confortáveis em seus lugares que a gente não sabe onde né? Onde estão. E tem essas pessoas todas ali trabalhando para essa galera, né? Que tá sujando as mãos, né? Tem o personagem do Marquês, né? Interpretado pelo Bill Skarsgård, né? Que é mais conhecido como Pennywise, o palhaço assassino do It. Marquês de Gramont, que é um personagem novo, né? Sim. Ele é desse alto escalão, mas ele também está em uma hierarquia abaixo de outras pessoas que a gente não conhece. Então, assim, por mais que ele seja alto escalão, ele também tem ali um lugar de
submissão, de submissão e que pode ser rapidamente substituído. Sim. Né? É o que, inclusive, eles comentam, assim, o que adianta matar esse cara se depois eles vão substituir por outro? Que é o que vem sendo mostrado ao longo dos filmes, né? Sempre tem alguém adiante. E esse cara, ele é muito desse tipo, né? De que não gosta de sujar as mãos. Apesar de ser extremamente cruel e extremamente violento, as pessoas fazem a violência por ele para ele se sentir, continuar se sentindo superior, né? Então, tem esse lugar ali de uma certa elite hipócrita também, que faz o que faz, né? Mas mantém uma postura de que tá por cima, né? Inclusive, uma superioridade moral, assim, né? Como se pudesse dizer o que é certo e o que é errado, né? Então eu gosto dessas super arrogante discussões. E é justamente essa característica, né, que o define durante todo o filme. Sim. Ainda falando dos novos personagens, a gente tem aqui o Donnie Yen, que é um ator dos filmes de artes marciais, dos mais interessantes, né? Ele vem trabalhando desde os anos 80, é mais conhecido pela franquia Ip Man, mas já fez vários outros trabalhos, inclusive interpretando um personagem parecido em Rogue One, de Star Wars, né, Kel? Adoro o Rogue One, adoro o personagem dele. Porque lá ele faz o Chirrut. Chirrut, eu não lembrava do nome, é difícil. Aqui ele faz o Kane, é o nome mais fácil, mas ambos são personagens cegos, né? E então é interessante, porque aí vai falar de um cara que é muito habilidoso e que usa os outros sentidos para isso. Então ele luta pra caramba, mas usando outros sentidos que não o da visão. Então é bem legal, assim. E ele é um antigo conhecido do Baba Yaga, e essa coisa, né, de uma relação que está sendo quebrada, né? Uma relação que seria de amizade e que passa a ser quebrada porque o Kane é contratado para poder matar o John Wick. E tem uma isso, relação ali que não fica muito clara pra gente, né? Tem esse passado aí obscuro, não só dele com o do John Wick com o Kane, mas com outros personagens também que a gente encontra ali, como vem acontecendo ao longo da franquia, né? Se a gente pensar na personagem da Halle Berry, que ele já conhecia, o personagem do Lawrence Fishburne, né? Que retorna aqui numa participação menor, mas que no terceiro filme a gente vê que eles também já se conheciam. Então tem esse passado aí todo do John Wick que a gente não vê, a gente tem só essas informações, mas também não faz muita falta, né? Porque o que interessa é esse momento em que essas pessoas estão se reencontrando aqui. Então, e interessa também saber que são pessoas que, por mais que estejam ali em um embate, né? Tipo, uma tentando matar a outra, elas têm um certo respeito. Com certeza. Né? Pelo trabalho uma da outra, pela personalidade uma da outra, assim. Isso que eu acho legal. Que tem muito a ver também com faroeste, né? E filme de samurai, essa muito. Coisa de uma dignidade desses homens assassinos. Assim. Você citou aí samurais e assim como acontece lá no Rogue One, e acho que a gente até mencionou isso no podcast que a gente gravou na época, aqui também a gente pode ligar o Kane, personagem do Donnie Yen, ao Zatoichi, que é o samurai cego, né? Um personagem clássico aí da cultura japonesa, que teve vários filmes, né? Acho que são, estou vendo aqui, 26 filmes. Olha só, ainda teve série de TV, teve remake nos Estados Unidos. Um dos mais recentes é uma homenagem que o Takeshi Kitano fez, nem recente, assim, já tem 20 anos o filme. Não é recente, mas eu acho que o mais recente, pelo que eu estou vendo aqui, é de 2010. Mas quem interpretou mais tempo o Zatoichi foi o Shintaro Katsu, de 62 a 89. Então, um personagem, né, icônico e que, mais uma vez, é homenageado aqui num filme de ação, aqui
ele utiliza o bastão, né, como uma espada, praticamente, né? E tem toda a criatividade nas cenas de ação com ele, como ele utiliza o som, né, para poder identificar onde que os inimigos estão. Enfim, um baita personagem que foi adicionado aí. A cada filme eles acrescentam alguém mais interessante, né? Então, essa mitologia que a gente vem citando aqui, ela está só se expandindo, e é por isso que tem essa expectativa aí de mais filmes, né? Não exatamente mostrando o que vai acontecer depois desse, mas de repente eles vão voltar e mostrar a relação do John Wick com outras pessoas, ou explorar mais o passado de algum desses personagens. Tem também um spin-off já em vista, né, com a Ana de Armas, que é Bailarina, que é baseado naquele núcleo lá da Angélica Houston, né, no terceiro filme. Então, série de TV baseada no universo ali do Hotel Continental, né? Então vai ter muita coisa ainda nessa franquia que surgiu assim meio que na surpresa, né? Foi muito devido ao grande sucesso que o primeiro filme fez, e aí empolgaram e estão ampliando cada vez mais o escopo dela. Mas não foi uma coisa pensada para ser desse tamanho desde o início, né? Eu acho que isso foi surpreendente, né? Eu queria que você comentasse, já que você vai falar sobre isso agora, eu queria que você comentasse justamente sobre a expectativa que a gente tinha de o filme começar a ficar cada vez mais assim, nossa, estão inventando demais e onde que isso vai parar? Porque era uma sensação que a gente tinha, né, das continuações anteriores. Esse universo está só se expandindo, e aí? Não vai enjoar uma hora? O que você achou? Você acha que a partir desse filme já tá bom ou dá pra ir mais adiante? Eu acho que dá pra ir, não sei se adiante, no sentido, né, de expansão, mas eu acho que dá pra explorar esses personagens, né? Essas conexões com John Wick, que são personagens pelos quais você se interessa, e que é muito rápido, né? Eles têm ali essa conexão de um passado, então você entende, você se interessa, mas você sabe que é só aquilo que você vai ter, porque o objetivo do filme não é ficar se aprofundando nesses personagens. Então eu acho que dá pra expandir. Expandir, acho que não é a palavra mesmo, é explorar, assim, essas conexões. Mas a questão da criatividade para as lutas, né, para os locais onde elas vão acontecer, aí depende dos artistas, depende das mentes criativas, né, do diretor, do coreógrafo das lutas. Isso aí depende muito. Eu sempre acredito na capacidade criativa das pessoas, assim. E tem outros personagens novos, né, que a gente não citou. Você falou, né, dessa questão da homenagem samurai. Tem também o gerente do hotel no Japão, o hotel em Osaka, né? Que é vivido pelo Hiroyuki Sanada. Isso, que também é um ator muito importante, né, para os filmes de samurai. Fez o Twilight Samurai, entre outros. Fez o Último Samurai com o Tom Cruise. Pois, né? A gente reconhece ele, assim. Ele tem uma presença marcante. Gosto muito, assim, dele, né? Tem essa coisa forte de um samurai, assim, respeitável, sabe? E tem a filha dele, né? Que é vivida por uma cantora pop. A Rina Sawayama. Também não sei se eu falei o nome certo. Bom, de qualquer forma é Rina. E ela, eu achei, assim, me decepcionou um pouco. Porque é a única personagem feminina do filme. A única. Aparecem figuras femininas diversas no filme, mas personagem mesmo é a única. Sim. E ela fica muito restrita a essa função de uma filha a ser protegida, né? Uma filha de um poderoso a ser protegida. Tem ali, claro, umas sementinhas jogadas, né? Porque ela luta muito bem também.
né? O figurino dela é legal. Só que rapidamente ela é atingida e aí não consegue mais lutar. E aí se torna essa pessoa que precisa de ajuda, precisa ser levada, sabe, para um lugar para se curar, para se tratar, enfim. E aí tem também uma cena pós-crédito que deixa a entender, né, que ela pode ser uma personagem que voltará, né? Sim. Mas falando do filme em si, o filme que a gente tem hoje, eu achei ela pouco essa coisa de não dar muito tempo de tela, sabe? Não dá muita importância pra ela mesmo. Então, acaba que, como personagem feminina, não dá pra considerar muito, né? Eu também fiquei um pouco decepcionado com a participação feminina, né, nesse filme, porque nos anteriores a gente tinha personagens mais interessantes, né, e com mais tempo de tela. No segundo, por exemplo, a Ruby Rose. Sim. Que fazia aquela assassina que tinha surdez, né? Então, ela era uma personagem que também tinha essa representatividade. No terceiro, a Halle Berry. Nossa, a Halle Berry é maravilhosa com os cães. É o meu filme favorito do Parabellum, né? É o meu filme favorito. Eu também, é o que eu gosto mais. Adoro. Pensando aqui. E a no Akira... primeiro também, né? Tinha uma lá no hotel que também era uma participação menor, mas ela acho mais interessante do que mais essa marcante. que tá aqui. Porque ela tinha mais agência, né? Ela era mais dona do próprio nariz, assim. Aqui fica uma coisa assim, dela ser meio dependente do pai. Sim. E, enfim. É só uma filha a ser protegida. Infelizmente, a Akira, que é o nome dela, né, no filme, a Akira deixou a desejar. E as outras figuras femininas que eu comentei são as mulheres que trabalham ali, né, no computador, no rádio, na comunicação, para falar sobre, para anunciar sobre as recompensas, né, do John Wick. Então tem essas várias mulherzinhas ali trabalhando e tal. E tem uma que é uma locutora de rádio, né? Ela nem aparece de rosto inteiro. Foca apenas na boca dela. Porque, assim, a função dela é ser sexy. É falar de maneira sexy. Então, foca na boca dela enquanto ela tá, né, fazendo a locução, né? Ali em Paris, assim. E aí... essas mensagens codificadas para falar de onde está o John Wick, assim, para avisar os caçadores de recompensa onde está o John Wick. Então ela vai falando e vai colocando também uma música para acompanhar o que ela fala. Então é uma locutora de rádio, assim, né? Mas que a função é ser sexy. Então é a sedução ali da voz, da boca, mas ela não tem nenhum rosto, gente. Então eu achei muito paia isso, né? É verdade. Bom, vamos falar agora um pouco com spoilers de algumas cenas do filme. Então, para quem ainda não assistiu, fica aqui o aviso, tá? A partir de agora a gente vai falar aqui, descrever algumas das nossas cenas favoritas e alguns acontecimentos que são marcantes. Vamos começar do início, né? Que nós temos uma morte que eu senti muito. Sim, também. Eu sou fã desse personagem, né? Que é o Charon, que é o concierge do Continental, interpretado pelo Lance Reddick. Assim, a gente entende que algumas baixas têm que ser feitas para que tenha até um impacto emocional, né? Mas foi foda, né? Porque ainda mais que foi tão pouco tempo que ele apareceu dessa vez, né? Então, sim, eu achei muito triste, assim. Mas já que vai ter vai ter a série do hotel, ele certamente deve voltar, né? Então, não está descartado. A gente vai reencontrar o Charon. Espero que sim, porque ele é isso, né? Rola um certo afeto por ele, assim, porque é um grande amigo, né? Uma pessoa que você gosta
tem carisma e muito honrado, muito digno, assim. E a forma como ele morre não sei, eu não gosto. Eu acho, sabe, que é nas mãos desse Marquês. Marquês. Que é muito, muito arrogante. Então, eu senti bastante. Mas talvez é esse o objetivo, né? É pra você sentir mesmo. Então, quanto a isso, o filme foi certeiro. Falando do Hotel Continental, a gente tem a destruição do Hotel Continental logo no início do filme, né? Que é a sede ali de Nova York. E que eu achei ela bem simbólica também por representar a implosão da rede toda. Uhum. É uma destruição que está vindo de dentro. De dentro. Né? Então, eu achei isso bem significativo. Né? É simbólico, assim, para o que vem sendo... Essa narrativa que vem sendo construída, né? Desde o primeiro filme. Mas aí o Sharon já tinha morrido, né? Ao mesmo tempo, né? Foi logo depois. Então, eu nem me importei. Porque eles... Explode isso tudo. Explode mesmo. Pra que vai ter esse hotel sem o Sharon? Quem se importa mais é o Winston, né? Que é o personagem do Ian McShane. Porque é o hotel dele, o hotel dele. Mas assim, explode tudo agora, tô nem aí. Que é o Winston é esse personagem que passou a ser uma pessoa ambígua depois do último filme, né? Porque tem aquele embate com o John Wick, que atira nele e tudo. Ele se sente ameaçado, né, no seu poder. E aqui ele acaba voltando a negociar com o John Wick para poder retomar esse poder. Então, é um personagem que é interessante também, tem camadas. Não é totalmente confiável, como a gente imagina a princípio, mas também não é uma pessoa que é um traidor, né? Assim. Tem uma certa ética nele, assim, né? Mas realmente ele não é tão confiável. Isso é interessante, né? A gente tem também esse novo personagem, aliás, 2 novos personagens, que são o Senhor Ninguém, o Mr. Nobody, também apelidado ali de Tracker, né? Que fica perseguindo o John Wick, tentando saber onde que ele está, e é o principal caçador de recompensas que temos no filme, interpretado pelo Shamier Anderson. E ele tem a doguinha, sua companheira, e também uma arma, né? Ele utiliza ela como uma tática de combate. Eu percebo que eles viram o quanto que a Halle Berry e seus cães fizeram sucesso e resolveram, né, deixar um resquício disso nesse filme por meio dessa cadelinha nova, que é muito fofa, nossa, sabe atacar como ninguém. E é isso, né? Treinada pra atacar. Então, o dono dá o comando e ela vai. E é muito legal quando ela tá apenas rosnando, assim. Esse momento pré-ataque, que o cão apenas rosna, que é um desafio, assim, de olhar até, né? O olhar do cão pro olhar do alvo do cão, assim. Então, sim. Eu fico num sentimento dúbio em relação a isso, porque os cães, essa coisa, né, de você treinar cão pra violência, eu sou totalmente contra. Só que no filme é isso, é o que a gente tava falando no início. É o mundo da violência, então os cães também serão armas pra ajudar seus aliados, né? E aí, no caso aqui, tem uma amizade entre esse cão e o tutor, né? Isso que é legal também. Ele não maltrata o bicho, né? E vai se maltratasse aí, eu ia cancelar o filme. Ela vai ser importante também para a relação do Mr. Nobody com o John Wick. Sim, vai ser importantíssimo. Ali mais à frente do filme, porque é justamente a afeição que o John Wick tem com os cães que faz com que os dois passem a ser mais do que, né, presa e predador. O Senhor Ninguém entende que esse John Wick é diferente, né? Ele salva
a cachorrinha. E aí, tudo muda. As relações... relação dos dois. Tirando o vilão principal, né, que é o Marquês, as relações ali entre os outros, elas têm essas idas e vindas, né? Tem uma hora que eles estão do mesmo lado, tem uma hora que eles estão um contra o outro, então isso é legal também de perceber. Agora, falando das cenas de ação, que é as suas favoritas. Você já tinha citado a da rave, né? Uma rave lá em Berlim. Essa é a sua cena favorita? Não é minha cena favorita. Eu não consigo, assim, determinar qual que é a favorita. Essa é uma das que eu gosto muito por conta da dança. Quem me conhece sabe que eu adoro dança. Então é meio performático, assim. É muito absurdo, porque as pessoas estão brigando ali e a galera continua dançando. Mas aí a gente pensa, poxa, é uma rave, né? A galera tá em outra energia. Pra danar. Tem chuva. E o lugar é um lugar muito doido. Adoro o lugar. É lá em Berlim. Inclusive, eu tava pesquisando, esse lugar, ele era uma oficina, ó. Gente, a palavra me fugiu. Mas, enfim, é algo, assim, histórico mesmo, né? E que agora é utilizado para eventos, como centro cultural, e que um determinado momento também da história desse lugar, ele foi, de fato, um lugar de música techno, assim, raves e tal. Então, acho que foi até um resgate, assim, da história do lugar, sabe? Tem uma importância histórica, então, né? Então, música é a arte, palavra... né? Exatamente. Novo, a gente lembrando aí E a palavra me veio agora. Foi uma usina. Tá. Confundi com oficina. Olha que beleza. Foi uma usina, assim, de calor, sabe? Entendi. Então, de muito tempo, assim, construída até na época do muro mesmo, do muro de Berlim. Então, essa não é a sua cena favorita. Qual que é a sua favorita? Porque eu fiquei pensando nas várias viagens que tem nesse filme, né? Porque também tem corrida de carro, perseguição, assim, frenética com moto, que geralmente eu gosto. Tinha que ser moto com Keanu Reeves. Né? Com Keanu Reeves. Tem ali atropelamentos, um atrás do outro, no Arco do Triunfo. Então eu gostei disso, que né? Vamos pensar no Arco do Triunfo, que tá aquele trânsito circular, como que seria essas pessoas lutando no meio desse trânsito circular? Então tem muito atropelamento, pessoas sendo jogadas pra cima dos carros. E, muito bom, sabe? Gente. Eu gosto disso também, acho caótico. E porque é isso, é uma coisa circular, né? Essa cena ela é muito criativa. Ela é muito criativa. E tem a ver com aquilo que eu tinha mencionado mais cedo, sobre como que a violência do filme é simbólica nesse sentido, metafórica nesse sentido, né? De ser uma violência que a gente normaliza na sociedade. As pessoas estão ali dirigindo no meio do trânsito ali pesado, o povo brigando, dando tiro, né? Enfim. Ninguém para, né? As pessoas são atropeladas e ninguém para. E a mesma coisa na rave lá, todo mundo dançando sem parar, o pessoal brigando e é isso. Segue a vida, né? Não tem nada a ver comigo, então... Tipo, isso é massa mesmo. Agora, e tem a cena da escadaria, essa é a minha favorita. Essa cena da escadaria é fantástica. Essa é a minha favorita, porque, nossa, gente... O John Wick ali já tá no duelo, indo pro duelo final, para poder resolver a situação com o Marquês. Já passou por um monte de coisas, inclusive essa sequência aí do trânsito. E você percebe o cansaço dele, hein? O Marquês botou um monte de gente atrás dele justamente para impedi-lo de chegar lá na hora, né? O cara é um covarde mesmo. Então, você vê ele chegando ali, olhando para cima, ele já tá cansado, todo machucado, já caiu de um monte de lugar e ainda tem que subir aquela baita escadaria e ainda aparecem os assassinos lá que estão querendo pegar ele, né, no meio do caminho. E aí ele chega lá em cima e ainda é derrubado, volta, cai tudo de novo. Cai as escadas. E essa forma como ele cai, né, assim, rolando todos os lances de escada, você vê aquilo e você começa a rir, porque é muito absurdo, né, exagerado. Total.
Mas, ao mesmo tempo, eu penso, de novo, num lado metafórico disso, porque a luta do John Wick é pela liberdade. Ele quer se livrar dessas obrigações com a cúpula e ter a vida dele de aposentado lá, tranquila, com o cachorro na casa dele, pronto, né? Ele já tinha perdido a mulher, já tinha perdido o primeiro cachorro. Ele quer viver tranquilamente, ele não quer mais essa vida. Ele está lutando pela liberdade dele. Então, se você pensa, sabe, metaforicamente, nessa trajetória do John Wick, na missão dele, nos objetivos dele, dá pra você tirar isso para você também. Quanto que a gente luta, quanto que a gente batalha na vida para poder ter uma liberdade, sabe? Pra gente não ser mais escravo do trabalho, ser escravo do sistema. E aí, tem momentos que você chega lá em cima e você cai tudo de novo. Tem que recomeçar, sabe? Volta lá para baixo, né? Então, essa cena eu acho ela muito legal, cara. Não só porque é uma baita cena de ação também, mas porque eu ainda tirei, sabe, essa leitura. Ah, perfeita, porque tem essa coisa da escada, né, ser usado muito como metáfora nos filmes também sobre a questão de classe, né? Exatamente, também. E aqui, como a gente estava falando, né, a alta cúpula são pessoas muito poderosas que não à toa estão lá em cima esperando pelo John Wick, né? Um funcionário dessa alta cúpula tá esperando por ele lá em cima, né? E num lugar privilegiadíssimo também, assim. Eles têm uma reunião num lugar, assim, que eu nem sei como que se acessa, que é na Torre Eiffel, mas é um lugar, assim, diferenciado da Torre Eiffel, né? É um negócio... É igual no Museu do Louvre também. Tipo, reunião no Museu do Louvre. Quem que faz reunião no Museu do Louvre, gente? Imagina pra você... Não, o escritório daquele alemão lá também, pelo amor de Deus, então, gente. Assim, os escritórios... Quem trabalha num lugar daqui? Os escritórios transitórios, né? Tipo, que vão mudando de lugar, eles são só em lugares muito de difícil acesso, assim, no sentido que é pra elite mesmo, né? Então, essa coisa da escadaria é perfeita. E você já tá assim, você olha pra escadaria enorme, você já cansa só de olhar. E existe uma sequência ali de luta maravilhosa que você já cansa também, porque ele tem que atravessar isso tudo, e depois volta tudo. Ele vai até o primeiro degrau de novo. Caraca, é como você falou, a gente ri, mas a gente ri até de nervoso também. Porque, caramba, não é possível, assim. Então, essa é uma das favoritas mesmo. A escadaria é a escadaria da Basílica do Sagrado Coração, que é onde vai ser, lá em cima, né, que fica a Basílica, que é onde vai acontecer o duelo. E dá vontade de visitar todos esses lugares que o filme percorre. E o duelo é um western puro, né? Ali o filme se assume como western mesmo, nos enquadramentos, na trilha sonora, na fotografia. Sim. Não é um duelo necessariamente de western, é um duelo mais que remete mais àqueles duelos dos filmes de época, né? Da Grécia Antiga. Aquela coisa da pistola, né? As pessoas se afastam, aí viram e atiram, né? Ah, sim, Eu achei que você estava falando dessa coisa de uma mitologia também. É uma mistura, né? É uma mistura. Tem um sincretismo ali de referências muito interessante. Então, gente, a última sacada ali é muito boa também, como que se resolve o duelo. É muito bom. É muito legal. Bom. É aquela velha malandragem, né? A malandragem, total. E aí eu fiquei pensando assim, esse cara, o Marquês, ele não chegou a dar nenhum tiro no John Wick. Não. E o John Wick não chegou a atirar nenhuma vez contra ele até ali. Precisou de uma bala só. Uma pra poder resolver. É aquilo, o cara tava super protegido, né? Super protegido. E aí ele cai pela arrogância, que o Winston tinha falado com ele, né? Não, quem luta pra ele é o Ken. Ele não é capaz nem dele mesmo lutar. Quem luta com o John Wick é o Ken, nessa disputa, né? De arma, de tiro. E aí, de um atirando no outro.
eu não consigo entender nem como eles ficam em pé depois de um tiro, mas tudo bem, né? Aqui do absurdo também. E de um assassino que já tá acostumado com essas paradas. Mas assim, o Marquês, ele não suja a mão mesmo, nem nesse momento. E aí, na hora de ter algum tipo de glória, como se fosse algum tipo, né, de... agora eu vou ter a minha glória de vencedor. Eu vou ser o guerreiro aqui, né? A pessoa que matou o John Wick, assim. Aí ele quer dar o último tiro, sabe? Depois do Ken ter feito todo o trabalho, ele quer dar o último tiro. O tiro de misericórdia, né? Que ele fala. Porque ele quer ter esse gostinho de ter sido a pessoa que, né, finalizou de fato o John Wick, assim. Então, eu gosto muito dessa malícia, porque também é enganar esse cara super arrogante, que pela arrogância também nem enxerga outras possibilidades, né? Sim. Achou que já estava vencido, assim. Aliás, que já tinha vencido. Foi muito bom. E o Senhor Ninguém, nessa hora, ele é quase como um espectador igual a gente. Sim. Ele tem essa mesma reação que a gente tem, que ele tá ali assistindo, né? E ele até verbaliza, né? Muito bom, muito bom. Bom, e aí a gente tem, enfim, a morte do John Wick. Que deixa a gente... Eu fiquei esperando assim, vai ter alguma coisa. Ele não morreu. Mas, primeiro, a gente vê que ele cai ali na escada, né? E tem toda ali uma coisa dele ter uma visão da esposa, né? Então... Sim. Beleza. Aí depois ainda tem os dois lá, né? O Winston e o personagem do Lawrence Fishburne, que eu sempre esqueço o nome. Mas os dois estão ali, o Bowery King, né? Eles estão ali no cemitério, se despedindo do John Wick, e aí termina o filme. Se despedindo do John Wick por meio da lápide dele, tá, gente? Tem a lápide dele e a lápide da mulher do lado, né? E aí eles estão se despedindo. Então, assim... tudo leva a crer que, de fato, ele morreu. Acabou a história ali, né? O John Wick morreu mesmo. Se vai ter um quinto filme com o John Wick, vai ser prequel. Onde? A gente não sabe. Vai ser em que momento? Vai estar inserida onde aqui, né? Porque eu me lembro muito do Ultimato Bourne, que é um prequel. É genial isso, o Ultimato Bourne. A história praticamente toda se passa antes do Supremacia Bourne. É muito bom. E quando você tem você percebe isso, é muito legal. Né? Massa. Então, talvez utilizem uma estratégia narrativa nesse sentido, né? De mostrar algum episódio aí do John Wick. Embora, desde o primeiro filme até o último, a gente tem visto a sequência dos acontecimentos muito certinho, né? Não tá passando muito tempo entre um filme e outro e tal. Mas, por exemplo, no início desse, a gente vê que ele já está totalmente recuperado. Ali pelo Bowery King, né? Que tem todo aquele submundo ali do sem-teto, né? Dos canais. Porque também. O terceiro filme termina com ele pegando o John Wick no carrinho de compra e levando embora. Então, como que ele se recuperou? Às vezes vai ser isso. Às vezes vai ser com o Kane, né? Porque a gente termina o filme ali com esse personagem e a Kira, né? A Kira. Então, pode ser explorado isso de outra forma também, com esses outros personagens. Mas eu acredito que nós ainda veremos o John Wick, de algum modo. A história dele acaba aqui, mas a gente ainda verá outras partes da história dele. É isso, né? Acho que outras partes da história dele são bem possíveis. Agora, eu gosto como se encerra aqui, apesar de que é um tanto agridoce, né? O cara passou por tantos mal-abocados e uma trajetória, assim, gigante de lutas e desafios, porque ele queria liberdade, aí quando ele consegue, ele morre. Então... ele consegue a liberdade, mas morre. Dá uma dó aí mesmo. É um tanto agridoce, né?
Aí tem essa questão aí, né, de espiritualidade também, se você for pensar que, agora ele descansou, está com a mulher dele, enfim, mas podia ter pelo menos uma noite curtindo a liberdade, sabe? Sentando na poltrona, vendo um filminho, ou deitando na cama e descansando um pouco. Assim, estou livre. Aí morre no dia seguinte. Mas aí não ia ter essa característica épica, né? Que o filme também resolveu abraçar um pouco, assim, desse percurso, dessa jornada do John Wick ali no final. Que é bem épico, assim. Ele também tá numa escadaria, né? Ele tá num lugar, assim, bonito. É o amanhecer, o laranja volta muito forte. Então, achei massa como se encerra. Apesar pra gente encerrar aqui, então, o nosso podcast, que é a sua nota para John Wick 4. John Wick 4, eu dou 3,5. Também dou 3 estrelas e meia em 5. Tá de bom tamanho, né? É um filme que ele acaba sendo um pouco mais cansativo, né? Por causa de como que essas sequências de ação são prolongadas. Fica um pouco repetitivo, eu diria. Né? Mas, ainda assim, a questão estética é muito interessante. Os novos personagens são bons. As cenas de luta continuam sendo criativas e muito bem realizadas. Pecou só um pouco mesmo aí em como que... E na questão da personagem feminina, né? Que sim. Ficou mais eu vou tirar esse enfraquecido. meio. É 3. Gente, tinha me esquecido. As personagens femininas são... Assim, eu não vou esperando também que um filme desse vai, sabe, me satisfazer nesse quesito. Mas... Aqui foi muito aquém do A trilha esperado. sonora também você tinha comentado comigo que não tem músicas assim tão... A trilha sonora eu também achei marcantes. Que faltou um pouco mais de uma marcação junto da coreografia, sabe? Que fosse mais impactante, que fosse mais emocionante, assim. As músicas são um pouco mais genéricas. Então, vou tirar meia, dou 3 estrelas. Eu continuo com 3,5. Mas só dando aqui o crédito, a trilha sonora do Tyler Bates e do Joel Richard. Tyler Bates está aí, né, na franquia John Wick. Já é mais tempo e é um bom compositor, né? Principalmente desses filmes de ação, filmes de terror também. É um compositor bem interessante. É isso então, gente. Vamos finalizando aqui a nossa impressão crítica sobre John Wick 4. Esperamos que vocês tenham gostado. Digam aí nos comentários o que vocês acharam do filme. E a gente aguarda vocês para continuar o papo aí, se vocês quiserem, né? Beijo, gente. Até a próxima. Grande abraço, pessoal. Até mais. Tchau.